Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Mais um estude com RS Online. Nós estamos estudando os principais tipos incriminadores da nossa parte especial do código. Estou lendo com vocês os principais crimes que eu analiso no meu manual de direito penal, parte especial, editora Juspodium. Estas lives ficam gravadas, estas lives depois são inseridas no meu canal do YouTube, então fiquem tranquilos. Você que perdeu as lives anteriores, vai lá no meu canal do YouTube, todas estão salvas. Hoje eu reservei para estudar com vocês o crime de dano e deixei um probleminha para resolver, como sempre faço. Nós estamos estudando os principais tipos penais por meio de probleminhas, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui ainda nos crimes contra o patrimônio, crime de dano, meu manual penal especial, e depois da live, como você já sabe, do meio-dia até as 2 horas da tarde, este livro, bem como o meu curso de Direito Penal Parte Especial, ficam com preços incríveis. Haverá aqui um cupom para você usar e conseguir um belo de um desconto, seja no livro, seja no curso de Direito Penal Parte Especial. Vamos lá, crime de dano, vou pedir a atenção de vocês, deixa eu até fixar o comentário aqui, ó. Vamos lá, crime de dano, depois nós vamos resolver um probleminha. Artigo 163 do nosso código, tem o crime de dano e pune destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Estou diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal, admitindo as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95. O parágrafo único traz a forma qualificada do dano. O dano será qualificado quando cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, Estado, DF, município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. E, por fim, quando o dano é praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Aí a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. No parágrafo único, o crime deixa de ser de menor potencial ofensivo, passa a ser de médio potencial ofensivo. Admite suspensão do processo? Sim. Admite o ANPP? Sim. Só não admite o ANPP se praticado com violência à pessoa ou grave ameaça. Aí não admite o acordo de não persecução penal, artigo 28A do nosso Código de Processo. Quem são os sujeitos do crime de dano? Quando você abre o artigo 163, você lê ali o legislador explicando que o crime consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Você acha que o tipo exige qualidade ou condição especial? O crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, salvo o proprietário da coisa. Não existe dano cometido pelo próprio proprietário, não existe dano de coisa própria. Não existe dano de coisa própria. Até porque, nesse caso, nós estaríamos, se puníssemos o dano de coisa própria, estaríamos violando o princípio da alteridade. Eu só posso punir um crime quando ele sai da esfera individual do agente. Agora vejam, olha que interessante. Vamos imaginar que o proprietário danifica a coisa sua que está na legítima posse de terceiro. Rogério, você falou que não existe dano quando ele danifica a coisa própria. E aí, ele danificou coisa sua que estava na legítima posse de terceiro. Aí pode configurar outros crimes.
não configura dano, mas pode configurar, por exemplo, o exercício arbitrário das próprias razões, artigo 346 do Código Penal, ou até mesmo o estelionato, artigo 171, parágrafo 2º, inciso 3, se deteriora a coisa empenhada que tinha sob sua posse, tá? Então, cuidado que nós podemos estar diante do crime de defraudação de penhor, uma modalidade de estelionato equiparado, 171, parágrafo 2º, inciso 3. O crime é de ação múltipla. São 3 os verbos previstos no artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Rogério, quais são os 3 verbos novamente? Destruir, inutilizar ou deteriorar. Aí eu coloco aqui no meu livro uma pergunta. Uma pergunta aqui, ó. Eu faço muito isso no meu livro. Eu vou colocando perguntas para poder testar o seu conhecimento. Depois de explicar o básico, vem uma pergunta. Normalmente uma pergunta que já caiu em concurso ou que já foi trabalhada na prática. Fazer desaparecer dolosamente um pássaro doméstico da vigilância do seu dono configura dano? Você tem um pássaro doméstico e eu abro a gaiola, esse pássaro vai embora. Eu pratiquei dano? Então veja, você tem lá um pássaro na gaiola, um pássaro doméstico, não estou falando nenhuma violação a normas ambientais, tá? Você tem lá um pássaro doméstico na gaiola, eu abro a gaiola e deixo esse pássaro fugir. Eu cometi o crime de dano? A doutrina diverge. Uma primeira corrente, e aí eu cito Mirabete, diz que não há o crime de dano, pois esse meu comportamento de deixar fugir o pássaro não corresponde a nenhum dos verbos típicos, não corresponde a destruir, não corresponde a inutilizar, não corresponde a deteriorar. Então Mirabete entende que não configura o crime. Já Nelson Gria diz que tem o crime sim. Nelson Gria diz que o verbo destruir significa fazer desaparecer uma coisa de modo tornar inviável sua recuperação. E se fica inviável a recuperação do pássaro, para Nelson Gria, configura dano sim. Tem um detalhe aqui no meu livro que eu peço para vocês ficarem atentos. Você que tem meu livro, você vai perceber que eu começo a discutir aqui das letras A até a I, letra A até a letra I, vários temas que se você desconhece, você vai imaginar que é dano, mas não é dano porque tem tipos especiais. Olha só. O ato de pichação. Até há pouco tempo, o ato de pichação, ele era trabalhado dentro do crime de dano, despertando indisfarçável controvérsia. Hoje acabou. Olha só. O ato de pichação, antes tido pela maioria como crime de dano, atualmente está tipificado no artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais. Segundo probleminha, destruir, inutilizar ou deteriorar bem protegido por lei, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca e por aí vai. Isso não é dano. 163 do Código Penal. Tem crime específico, artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais. Deteriorar objetos destinados ao culto religioso. Não é dano, tem tipo específico, é o artigo 208 do Código Penal. Danificar sepultura, não é dano, tem um tipo específico, artigo 210 do Código Penal. Dano sobre documento em benefício próprio ou alheio, não é dano, é o crime do 305 do Código Penal, o princípio da especialidade. Eu trago aqui nessa parte do meu livro vários temas indicando o princípio da especialidade. Olha o próximo, ó.
Dano praticado por militar em atividade é o 259 do Código Penal Militar. Rasgar, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público é o 336 do Código Penal. Subtrair ou inutilizar livro oficial, processo ou documento confiado a funcionário público é o 337 do Código Penal. E, por fim, inutilizar total ou parcialmente documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. O crime não é de dano, é do 356 do Código Penal. Então, essa parte do meu livro, você que tem o meu livro, eu não vou falar a página porque ela vai depender da edição. Fique atento a esse trecho que eu fico destacando o princípio da especialidade. Se você não conhece essas normas especiais, chega na prova, você imagina que está diante de um crime de dano e não é dano. O dano é punido a título de dolo, vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Discute-se, preste atenção agora, que aqui é o tema que eu quero discutir com vocês. Discute-se se esse crime exige finalidade especial, se exige finalidade especial, se exige a vontade especial de causar prejuízo. A doutrina é divergente. Guardem essa divergência. Quando é que se consuma? Consuma-se com a prática do dano efetivo. Consuma-se com a prática do dano efetivo. E eu vou direto para o problema proposto. Qual foi o problema que eu propus para vocês? O problema que eu propus foi o seguinte, ó. Vamos imaginar um preso. Vamos imaginar um preso que danifica a cela para conseguir fugir. Pratica o crime do artigo 163, e olha, se você responder que sim, o dano dele, inclusive, vai ser um dano qualificado. Ele estará respondendo pelo 163, parágrafo único, inciso 3, contra patrimônio público. Preso que danifica a cela para fugir. Pratica o crime do artigo 163, se você responder que sim, ele vai praticar o crime do 163, parágrafo único, dano qualificado, deixa de ser de menor potencial ofensivo. Pode até admitir outros instrumentos de consenso, como suspensão do processo ou até o ANPP. O que vocês acham? Aqui está uma divergência, estou lendo aqui divergência. Tadeu dizendo que sim, dano qualificado, outros dizendo que não. A Rafaela dizendo que sim, inclusive diz que é a posição do STF. Rafaela já foi lá no Supremo para usar como argumento de autoridade. E agora? Cuidado, tem gente pensando no crime de evasão de preso. Cuidado que a evasão de preso é crime cometido com violência ou grave ameaça, hein? Eu não falei de violência ou grave ameaça aqui. Hein? Cuidado. Vamos lá. Deixa eu responder para vocês. Estão lembrados que há alguns minutos eu falei o seguinte: a doutrina diverge se esse crime precisa ou não de finalidade específica? Pois é. Quem entende que o crime precisa de finalidade específica, precisa da finalidade causar prejuízo a outrem, vai dizer que este fato é atípico, por ausência da finalidade específica. A finalidade dele não é causar prejuízo a outrem, e sim garantir sua fuga. Quem adotar a corrente que este crime exige finalidade especial vai responder, por uma questão de coerência, que este fato não configura dano. Agora, se você concordar com a maioria que esse crime não precisa de finalidade específica, não precisa da vontade efetiva de causar prejuízo,
Aí você vai dizer que tem o crime sim. E há um julgado que eu cito no meu livro, um julgado do STF, tudo bem que bastante antigo, mas não temos novidades para dizer que o Supremo mudou de ideia, onde o Supremo diz exatamente isso, que o agente responde por dano, já que o dolo específico, a vontade específica é dispensável. É dispensável. Tá bom? Esse tema é bom. Esse tema é bom. Andréia, se eu te convidar, você participa aqui para a gente falar alguma coisa sobre presídio federal e se você já se deparou com isso aqui. Deixa eu ver se a Andréia topa participar aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Tô pedindo para. Vamos ver se ela participa. Vamos ver se ela participa aqui rapidinho. Convidei a Andréia, vamos ver se eu tomo um toco da Andréia. Já tomei quantos tocos da Andréia aqui, hein? Já tomei vários. Vamos ver se a Andréia participa aqui com a gente. Eu já chamei a Andréia aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deu? Opa! Deu, pera que eu não tô te vendo. Eu não tô te vendo agora. Me pegou só no momento aluna, não pegou no momento professora. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo, mestre. Como é que está? Você sabia? Bem-vindo aqui Você a sabia? Recife. Você sabia que eu tinha tentado te convidar outras vezes? Não, acho que você sabia, não. Eu vi depois um convite não atendido. Certamente eu estava pensando em outra coisa e não vi, senão eu teria lhe atendido na hora. Poxa, você sabe que Que é um prazer falar contigo em sua audiência. o pessoal ficou falando para mim, tomou toco, já estou acostumado. De jeito nenhum. De jeito nenhum, André, de jeito nenhum. olha que legal que eu estou discutindo com ele. Não sei se você já se deparou com isso. Presídio estadual. Muitas vezes. Presídio estadual eu já me deparei várias vezes. Eu não sei se você se deparou em presídio federal. Presídio estadual, o preso vai para conseguir fugir e danifica a cela ou qualquer outro instrumento de segurança no ambiente penitenciário. E aí vem para o Ministério Público o inquérito de dano à cela, sem prejuízo das providências disciplinares no âmbito da execução penal, tá? Porque lá ele vai responder por falta disciplinar. A fuga é falta disciplinar. Bom, você, Andréia, já se deparou com algum dano a presídio federal? Lembrando que a Andréia é minha colega, mas do Ministério Público Federal, é procuradora da República em Recife. Eu não sei se você já se deparou com algum dano ao ambiente federal da União para alguém conseguir fugir. Como que você interpretou? Aqui especificamente não, por uma questão territorial. Né? Nós não temos presídio federal nos limites da seção judiciária de Recife. Agora, sempre me ocorre, Rogério e colegas que estão aqui nessa live, a gente tem muitos episódios de danos à Caixa Econômica Federal. E aqui a gente está falando de competência federal diante da lesão ao patrimônio de uma empresa pública federal. Não raro acontece de chegar nos inquéritos policiais das pessoas que danificam as portas giratórias da empresa pública, aquelas portas que, em tese, evitam que as armas entrem, ou mesmo os vidros que separam os ambientes lá. Então, a gente tem, de fato, uma gama razoável de situações. E aí traz aquela exceção, né, ao crime de dano, quando for contra a União, não há que se falar em ação penal privada, e sim ação penal pública incondicionada. Então, nós trabalhamos sempre, em razão da competência e da natureza do delito, com aquela hipótese excepcional. Como também trabalhamos com a hipótese excepcional do estelionato agora, né? O estelionato previdenciário, que é, sem dúvida, o nosso crime número 1, né, de trato, quando há percepção indevida de benefício previdenciário ou assistencial com base em fraude. Nós temos a competência federal também e aquela maravilhosa exceção da ação penal pública incondicionada. Vocês dificilmente vão se deparar com estelionato de ação penal pública condicionada à representação. Mas tem uma questão, André, que aí eu acho que você já deve ter, eu já me deparei, você também deve ter se deparado, com criminosos. E aqui é uma questão interessante.
condenados, e pode não ser condenados, qualquer pessoa que está se valendo do benefício da tornozeleira eletrônica. No Estado, a tornozeleira eletrônica ela não é um patrimônio do Estado. Na verdade, existe um convênio e a tornozeleira eletrônica é de uma empresa privada que resolve fazer um contrato com o Estado e fornecer esse material. O dano à tornozeleira eletrônica, vamos imaginar que uma pessoa que conseguiu a tornozeleira eletrônica como substituição de uma preventiva, ou a substituição do regime semiaberto, ou o que vale, porque hoje usa-se tornozeleira eletrônica como instrumento de desencarceramento. Ele destrói a tornozeleira eletrônica. Você acha que comete o crime do 163 qualificado ou simples? É uma pergunta bem difícil, né, Rogério? Porque nos leva a algumas considerações e nós temos que fazer uma avaliação com relação à natureza do vínculo que une o Estado a esse particular que fornece. Né? Se houver a imposição, na verdade, de prejuízo à União, a União, estou falando da minha atribuição normal, mas ao Estado individual, de prejuízo, o dano deve ser pensado, me parece, não apenas com relação à coisa em si, ao objeto material, digamos assim, da ruptura, mas sim a repercussão econômica. Haverá alguma espécie de repercussão econômica para o Estado em razão dessa ruptura ou dessa destruição da tornozeleira? Eu acho que essa é a partir do regulamento, né, do regramento do convênio, a pergunta base para a gente. Você sabe que a tua resposta eu acho muito legal, porque ela não deixa margem para dúvidas. Temos que analisar o caso concreto, em especial qual é o instrumento de convênio e qual é o conteúdo do convênio. A União vai ter que ressarcir aquela tornozeleira eventualmente destruída. Mas sabe o que a gente vê na prática? E talvez isso seja culpa nossa, porque nós não fazemos esta prova, nós, Ministério Público, às vezes não vamos atrás do convênio. Você vai nos tribunais superiores e eles dizem a Câmara, a tornozeleira eletrônica é do Estado? Não, é do particular. Dano simples. Calma, não é dano simples, mas espera um pouquinho, vamos analisar circunstâncias do caso concreto, vamos entender se haverá prejuízo efetivo ou não para o Estado, mas os tribunais eles têm trabalhado com essa visão bem restrita de quem é a tornozeleira eletrônica. É do Estado? Não é do Estado? Se do Estado, dano qualificado. Se não é do Estado, dano simples. E eu acho que a construção que você fez é uma construção bem legal. Andréia, que bom. Rogério, eu faço isso com a analogia do estelionato. Muitas vezes o sujeito é correntista da Caixa Econômica Federal, né, e sofre alguma espécie de lesão patrimonial, ou mesmo a questão do furto pela internet, né? Já conheço seus comentários sobre a alteração da Lei 14.155, já estou utilizando nas aulas, fazendo a referência de vida, claro, sempre, e aqui a analogia é a mesma. Muitas vezes o que a gente vê é que a Caixa é obrigada a ressarcir o prejuízo causado ao particular. Então, a gente não pode dizer que houve um dano apenas a uma pessoa física e daí atribuir a competência ao Estado, mas sim um dano à pessoa jurídica, à empresa pública federal, e aí, evidentemente, repercute no interesse da União e leva a competência ao MP, à Justiça Federal e a atribuição ao MPF. Né? Trabalhamos assim com essa... Mas deixa só os teus alunos dizer que a gente não está brigando por competência, não, tá? A gente está fazendo nem atribuição, a gente está fazendo uma análise jurídica, né? E, evidentemente, a gente pode discordar 1000 vezes, mas o ensino e a propagação do conhecimento, que é a nossa tarefa primordial aqui. Aliás, eu adoro quando tem divergência, porque se não tiver divergência, fica parecendo que eu estou passando só um lado. E é muito legal. E temos que combinar a nossa live, sem sopetão, combinar um tema. Eu sei que eu estou Vamos sim. Agora... Vamos buscar um tema legal aí, que a gente possa rascunhar juntos e fazer uma live com esse tema. Hoje eu fui ousada, sem escova, sem maquiagem, aceitei participar
porque vi a chamada e disse, não, o Messi não fica no vácuo comigo de jeito nenhum, vou falar um pouquinho com ele. Tamo junto Com certeza. e muito obrigado, viu? Ó, um montão de gente começou a pedir o seu endereço do Instagram. Dá para você repetir para eles aqui? Claro, eu convido a todos e todas, é um prazer recebê-los da minha página, @Prof. Andrea Walmsley. Aí eu vou soletrar porque ninguém é obrigado a saber o nome desse, né? W-A-L... Eu vejo o teu nome, antes de você soletrar, eu vejo o teu nome, eu lembro do filme da sequência do Harry Potter. Eu vou te dizer, com R$5, esse não, você toma um Guaraná de lata. WALMSLEY. E aí estamos aqui. E aproveitar para convidar também todos e todas, você já está convidado, porque eu já te mandei o convite para o dia 30. Faremos uma live na Associação Nacional dos Procuradores da República sobre o sistema acusatório. Por mim não valeria a pena não, mas por aqueles que estarão comigo debatendo, vai ser algo fantástico e eu acho que disseminar conhecimento e discussão de altíssimo nível, que é que a gente pretende, é de fato a tarefa que nos leva à frente, né, Rogério? Com certeza. Obrigado outra vez. Galera, obrigado a você. Deixa eu até avisar a galera aqui, ó, hoje à noite, 7 horas, eu vou estar aqui no Instagram, conversando com o Thiago Albeste, delegado de polícia do Rio Grande do Sul, que foi examinador da Polícia Civil, e eu vou estar conversando com ele, André, sobre essa experiência dele como examinador. O que eles tomam, o que eles tomam, o que eles comem, por que eles são tão maldosos, o que acontece no dia anterior. Então, eu quero saber, né? Eles resolvem fazer a prova depois de discutir com a esposa, é isso? Como que você tira aquelas perguntas? Você faz uso de algum psicotrópico? Tudo isso eu vou discutir. Na nossa live você me cobra que eu vou contar um caos verídico que aconteceu comigo na prova oral da MPF para ver se a pessoa consegue ter nervos de aço ou não. Boa. Me lembra que eu vou trazer. Boa. Alguma coisa nesse estilo, então, vai ser nossa live. Galera, obrigado. André, muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do Sopetão. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Bom dia.